Bíblia em Mateus, no capítulo 6, versículos 31 a 33, lá em casa também, acesse, abra sua Bíblia agora, Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33, as palavras de Jesus, o Sermão do Monte, esse trecho no qual nós vamos meditar hoje, sobre o que fazer com a ansiedade. Os pastores têm batido nessa tecla, têm pedido para o povo orar também para eles combaterem a ansiedade. Vamos meditar mais uma vez nesse tema, usando esse texto. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, podem sentar? Estava me recordando o tempo que nós começamos os protocolos com relação à pandemia, e uma das coisas que tinha o maior cuidado no retorno presencial, primeiro, lembra a porcentagem? 25%, 50% do povo e tal, mas tinha uma exigência. Tinha que ter ali na porta um termômetro, aliás, vários termômetros, né? Aquele de testa que o pessoal disse que iam roubar o nosso cérebro, colocar mensagens da besta, aquela coisa toda que sempre sai por aí, né? Então, era preciso aferir a temperatura. Algumas igrejas usaram também para ver a saturação, aquele aparelho para ver o oxímetro, para ver a saturação. E o objetivo era, se estivesse fora do padrão, da temperatura normal, tinha que voltar e buscar ajuda imediatamente, porque tinha alguma coisa errada. Graças a Deus, passamos por esse tempo, creio que não vamos voltar mais, mas eu pensei que a gente poderia colocar ali na entrada, quem sabe, um ansiômetro, sabe? A gente chegaria e ia medir a nossa ansiedade em casa também, ou então inventar esse aparelho para medir a ansiedade. Não é o tensiômetro, não era para medir a pressão arterial, nem o nível de tensão. Uma vez eu estava numa congregação, ainda era seminarista, lá no interior de São Paulo, estava me preparando e eu estava muito nervoso. Eu ia pregar convidado naquela igreja e estava muito nervoso, muito apreensivo. E chegou um jovem assim e disse, por favor, Eliseu, segura aqui. Era uma faixinha assim. Eu segurei aquilo, parecia uma régua, eu segurei, eu disse, que é isso? Não, segura firme. Aí eu segurei, ele mostrou e a minha digital estava negra, bem escura, sabe? Eu disse, que é isso? Ele, não, nada não, depois eu converso. Aí saiu. E aí o culto rolou, nós cantamos, eu preguei, nós oramos. Aí, de novo, quando eu saí, já estava na confraternização ali, que sempre tem, era uma congregação presbiteriana, né? Então, chegou os mesmos jovens, eram estudantes de medicina, e eles disseram, eu seguro de novo, era a mesma reguinha, eu segurei, e quando eu retirei, ele mostrou, a minha digital estava verde. Era um aparelho desenvolvido para medir o nível de tensão. Eu estava tenso, então, antes do culto, né? Nervoso, e por isso mediu ali. E eu pensei assim, como é que nós poderíamos medir a nossa ansiedade? Os médicos têm feito isso. A Organização Mundial da Saúde, agora em março, soltou um boletim, fazendo já uma avaliação do primeiro ano da pandemia, e mostrou que no mundo todo, através dos relatórios, chegou-se à conclusão que o nível de ansiedade e depressão cresceu 25%, principalmente entre jovens e mulheres. E agora, nesse mês de setembro, a preocupação é que o nível de ansiedade e depressão esteja aumentando, possa aumentar o número de suicídio. Nós estamos no mês de setembro, estamos celebrando a vida, estamos pregando a respeito da vida, estamos orando a respeito disto, mas lutando com essa realidade de que muitos estão desistindo da vida por causa da ansiedade. Irmãos, a ansiedade é algo natural do ser humano. É uma herança que nós temos desde Adão e Eva. A ansiedade, já de início, assim, para a gente pensar, a ansiedade é uma desconfiança da providência de Deus. Adão e Eva, eles foram tentados, então é resultado do pecado, da desobediência. Eles foram cobiçosos em seus corações a partir da proposta de Satanás. E a partir daí, aquela árvore, ela parecia, sabe,
vistosa demais, ela precisava ser consumida de alguma forma. Então, a ansiedade tem lá na sua origem, lá no passado, lá no jardim do Éden, essa desconfiança da providência. Deus pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Adão e Eva tinham essa mensagem, conviviam com o Senhor. No entanto, o inimigo aparece e então entrega uma outra opção, uma outra possibilidade. Então, fere realmente assim, de início, quando a gente olha e diz, meu Deus, mas ansiedade, isso sim, ansiedade. É uma desconfiança a respeito da providência de Deus. Por isso, a palavra de Deus é tão realista. Ela não nega, não. Nós somos ansiosos. E uma das coisas que nós precisamos entender é lidar com a nossa natureza, as nossas limitações, para sermos curados. Nós não podemos negar as nossas doenças, os nossos desvios, as nossas fraquezas. Davi escreveu lá em Salmo 37, versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Alguém que é vivo, que tem emoções, tem ira, tem raiva, tem mágoa, tem angústia, essas coisas fazem parte e precisam ser encaradas. Asaf escreveu lá no Salmo 73, 2, que a gente sabe que é aquele salmo da inveja, né? Até a metade. Ele olha para os ricos, aqueles que só se dão bem, não estão nem aí para Deus, começa aquele mimimi, depois ele vai chegar à conclusão do que era a eternidade, né? Mas no versículo 2 ele escreveu, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Jesus disse algo semelhante para nós em Mateus, no capítulo 6, 25. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos. Ele não está dizendo que não há ansiedade. O problema é andar ansioso. Ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, usando o mesmo verbo de andar, que significa cultivar, carregar, arrastar junto de si. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E Pedro orienta em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Se nós não tivéssemos ansiedade, estivéssemos livres da ansiedade de uma forma natural, Pedro não diria, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, o Senhor Jesus está chamando os discípulos e está chamando eles da vida cotidiana, do normal deles. Há um grupo de homens seguindo a ele e alguns deixando tudo para trás, deixando a profissão, deixando aquilo que costumeiramente faziam, e estão seguindo Jesus. E aqui é o Sermão do Monte. Jesus está ensinando os princípios do reino e está falando com os seus discípulos a respeito do Deus vivo. Ele está se apresentando, ele é o Deus encarnado. Então, ele está chamando para uma confiança. Me sigam, e aí, então, Deus vai providenciar. Por isso, ele diz, não precisa carregar nada, não precisa se preocupar com nada. Deus vai providenciar. Quando chega o momento da Páscoa, um pouco mais à frente, eles ficam preocupados, como é que nós vamos fazer? Jesus diz, vai ter um jumento, fale lá com o homem, tem uma sala, Deus vai providenciar tudo aquilo que é necessário para vocês, meus discípulos, porque vocês estão sendo chamados para fazer a grande obra do Senhor. Depois você leia com mais devagar, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, que é esse trecho do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus trata com essa ansiedade. Mas antes de orarmos, então, o que é que ele nos ensina, que ele está ensinando melhor para os discípulos aí? Primeiro, versículos 31, a primeira parte do versículo 32. Somente quem não conhece a Deus anda com a ansiedade. Veja aí comigo esses dois versículos. Ele diz, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Jesus estava fazendo um contraste aqui. Os discípulos são judeus. Ele disse àquela mulher, em primeiro lugar, ele veio para os judeus. Ele veio com uma promessa, depois é que o evangelho vai alcançar o mundo. Mas, nesse momento, Jesus está focado nos discípulos. E, nesse contraste, ele está dizendo, quem pertence a Deus
em que não pertence a Deus. Nesse caso aqui, os gentios. E Jesus está dizendo, não se preocupem, nós vamos caminhar por valados, vamos caminhar por aldeias, vamos seguir em frente. Sempre Deus há de providenciar. Isso não significava que os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, não precisem trabalhar. Os tessalonicenses entenderam assim, por isso o apóstolo Paulo disse, olha, se não trabalhar, não vai comer, porque alguns ficaram parados, olhando para o céu, esperando Jesus voltar, querendo depender da ajuda dos outros. Não é isso, nós trabalhamos, os discípulos também tinham seus ofícios, Paulo trabalhava, mas aqui é a confiança, para não ficar preocupado com as coisas que têm que ser providenciadas, impedindo assim a caminhada do discipulado e para cumprir aquilo que o Senhor Jesus estava designando a ele. Então, de uma forma bem clara, Jesus deixa na mente dos seus discípulos esse ensino: quem não conhece a Deus vai andar com ansiedade. Por isso, em alguns momentos, ele dizia aos discípulos, até quando eu vou sofrer com vocês, homens de pouca fé, porque para andar com Deus, crer em Deus, é necessário que os discípulos crescessem na sua fé e na sua confiança, assim como no passado. Homens de Deus andando em frente, Deus mandando, o mar se abrindo, as coisas acontecendo em função da ordem soberana e toda poderosa de Deus. Em segundo lugar, Jesus fala aos discípulos ali que quem tem Deus como Pai descansa totalmente nele. Veja aí o final do versículo 32 e o versículo 33. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está trabalhando com seus discípulos que vinham do judaísmo. Eles conheciam um Deus distante por causa da frieza da religiosidade. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos? O Pai conhece cada um de vocês e sabe exatamente a necessidade de cada um. Ele diz a Pedro, no momento em que precisavam pagar uma taxa, que fosse pescar. Não que Jesus estivesse dizendo, está ansioso, vai pescar, no sentido de espairecer. Mas é uma ordem dada, dizendo, eu tenho a providência para com a sua vida. Então, quem realmente tem, ele está dizendo aos discípulos, quem realmente tem essa certeza da sua filiação para com Deus, filiação provocada pelo sangue de Jesus, então, entende no seu coração que as dificuldades existem, as adversidades, os desafios, mas Deus está à frente. Estamos num momento de política, irmãos, e muita gente aí, sabe, já querendo antever o dia de amanhã, e alguns com medo do que é que vai acontecer, conforme o que for acontecer, a igreja, então, irmãos, aquele que tem Deus como Pai, descansa totalmente nele. Isso não vai me isentar da minha posição responsável como cidadão para ter uma postura de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas eu não posso temer o dia de amanhã, é o que Jesus está dizendo aqui. O Pai sabe exatamente, e aí então ele nos dá o norte com relação à prioridade na nossa vida, e eu quero concluir exatamente olhando para essas duas lições para nós hoje à noite. O que fazer com a ansiedade? Primeiro, é óbvio, não cultive a ansiedade. Elaine precisa me lembrar disso quando eu tiver sob tensão. João Paulo precisa lembrar para a Febe quando ela estiver sob tensão. Nós precisamos nos lembrar uns aos outros, porque nós passamos por lutas muito grandes, irmãos, e no momento da luta nós acabamos nos esquecendo. Os discípulos de Jesus estavam no barco, o barco estava na tempestade, o vento era real, o perigo era real, e eles se desesperaram, o desespero de morte, e se esqueceram que Jesus estava com eles no barco. Não cultivar a ansiedade significa não centralizar no coração e guardar ali uma preocupação que não é nem mais sobre o dia de amanhã. Tem gente preocupado com daqui 10 anos, o que é que vai acontecer com o filho, o que é que vai acontecer com a sua situação, pessoas que ficam não vivendo o dia de hoje, porque projetam para o futuro todo o seu cuidado, o seu desespero, e isso pode levar à depressão e às doenças que
que muitas vezes não são detectadas pelos exames laboratoriais. Clamar a Deus pelo reino de Deus. Olha a dica que Jesus dá. Então, se nós temos que ter uma ansiedade com a igreja, a ansiedade deve ser pelo reino de Deus, pela implantação do reino de Deus. O Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, nos ensinou a pedir pelo pão diário, mas Ele nos ensinou antes que venha o reino de Deus, que venha o teu reino, que se implante o teu reino. Nós vamos nos preocupar no sentido de trabalhar. Não é errado você se preocupar para poupar. Não, o errado é colocar isso no centro do coração, que tem que estar no centro do coração. O Senhor Jesus está dizendo, é não cultivar a ansiedade e olhar com o desejo premente de que para que o reino de Deus seja estabelecido. E isto acontece a gente olhando para a nossa vida e no dia a dia e aproveitando as oportunidades para apresentar esse reino. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, o Senhor Jesus diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Sabe, a igreja olhando para o relógio do tempo, esse relógio escatológico, e dizendo, Jesus vai voltar, ele está pronto para voltar, mas ele só volta, e ele disse, não há como saber a data, mas quando o evangelho for pregado. Então ansiemos, irmãos, pelos passos cada vez mais ousados da igreja para pregar o evangelho, para anunciar o reino. A ansiedade de dizer, eu quero passar por esse dia hoje e ter uma oportunidade para falarmos de Jesus para aquele que ainda não conhece a Jesus e apresentar este evangelho. Em segundo lugar, o que fazer com a ansiedade? Além de não cultivar a ansiedade, de nos ajudarmos uns aos outros com relação a isso, nos ministrando, orando uns pelos outros, então use o contraponto da busca pelo reino de Deus. Jesus coloca isso de uma forma interessante. A ansiedade é uma realidade, é uma herança que nós temos. E ela nos corrói, e ela nos precipita, e ela nos adoece. Então Jesus disse, ao invés disso estar no centro do seu coração, busque em primeiro lugar o reino do meu Pai e a sua justiça. Ele está falando isso já se preparando para chegar à conclusão do Sermão do Monte. Ele está falando dos princípios do reino de Deus. Ele está mostrando ali a identidade do filho e da filha de Deus. E aí, então, nesse momento, ele está dizendo, busque em primeiro lugar, ame a justiça do Senhor, testemunhe a respeito dessa justiça, anseie e sonhe por esse reino, para que ele seja implantado e, finalmente, a paz seja conquistada por aqueles que entregarem a sua vida a Jesus. Lute por isto. Então, ao invés da ansiedade, substitua a ansiedade pela fome e sede da justiça do reino de Deus. Ao invés de perder o sono, e muitas vezes nós nos adoecemos preocupados com coisas materiais, que os nossos olhos estejam voltados para o céu, e realmente preocupados com a nossa vida. Irmãos, eu olho aqui para a igreja e fico assim, pensando, irmãos, onde estão as famílias da igreja? Alguns estão aí agora estudando nesse momento, estão trabalhando nesse momento, estão realmente ocupados neste momento. Mas onde estará a igreja do Senhor num momento como este aqui, que não se ajunta para orarmos juntos? Vamos orar uns pelos outros, vamos interceder por aqueles que estão doentes, vamos interceder por aqueles que estão passando por problemas, vamos batalhar espiritualmente pelas famílias, mas vamos nos colocar como igreja, orando pela salvação de vidas, intentando realmente que os céus recebam o clamor de uma igreja que se encontra, ele ouve a nossa oração em todos os lugares, e eu tenho ouvido esse argumento. É lógico, a gente sabe, isso já é chover no molhado, mas aqui é um compromisso da igreja para orar junto, batalhar espiritualmente para que o reino de Deus seja finalmente implantado na terra. E não há como conhecer, aliás, não há como buscar o reino de Deus e a sua justiça sem conhecer a Deus. É conhecimento de Deus, intimidade com Deus, com a palavra dele, com a vida de oração. Assim como os discípulos tinham Jesus próximo a ele, e hoje Jesus está em algum lugar neste universo, à direita de Deus Pai, o Espírito Santo está conosco, Jesus está conosco, ele anda conosco. Então o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação
deve estar no fato de que Ele é o nosso Deus e nós podemos conhecê-lo cada vez mais. O salmista, lá no Salmo 42, versículos 1 a 3, entendeu isso. Quando ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Para aquele que tem a intimidade do Senhor, sabe responder onde é que está Deus. Deus está no seu trono de Deus Todo-Poderoso, mas Ele está também conosco. O reino dele está dentro de nós, por causa de Cristo Jesus. Não temos um ansiômetro, mas temos o nosso quarto, onde a gente pode ajoelhar e abrir realmente o coração diante do Senhor Jesus e confessar a nossa ansiedade e colocar sobre Ele essa ansiedade, porque Ele é o Deus que diz: vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar você. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.